noite, amigos e amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, para que nós possamos falar aqui aquilo que o Senhor quer nos passar nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, que você pode pegar aí, tá bom? Nós estamos estudando Jesus Cristo, a Cristologia, não é? E já estamos aí na reta final. Graças a Deus, percorremos aí toda a vida de Jesus, desde seu nascimento, sua vida, paixão, morte, não é? A última aula, nós pegamos a ressurreição. Na última aula, nós estudamos sobre a ascensão. Jesus que volta para o céu, volta para o seio da Trindade, e lá ele está à direita do Pai. Claro que isso é simbólico, quer dizer que ele tem a mesma majestade de Deus, não é? E hoje, gente, nós vamos para o outro ponto da vida de Jesus, que é o que nós chamamos de segunda vinda de Jesus. Jesus voltará uma segunda vez. Ele veio a primeira vez, tá? Ele veio como o misericordioso. Nós estamos ainda no tempo da misericórdia. Jesus voltará agora como juiz, para fazer toda a justiça. Por isso que ele fala que haverá muito choro e ranger de dentes. Por quê? Porque ele vai vir para julgar, né, todos, vivos e mortos. Né? É a parte da teologia que nós chamamos de escatologia, ou seja, estudo dos últimos acontecimentos. Desde o momento que Jesus foi para o céu, ele pode voltar a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos, não sabemos. Já tem 2022 anos que ele foi para o Pai. Né? Ele não revelou quando será a sua vinda. Então, nós não sabemos. Então, não adianta falar que será hoje, amanhã, nós não sabemos. Ele diz que nem ele sabe, como homem, né? Não está Quando ele fala que nem ele sabe, claro que ele sabe, mas por que ele diz que ele não sabe? Porque não faz parte da missão dele revelar isso. Claro que ele, como Deus, sabe, tá? Mas ele não faz parte da sua revelação revelar o dia da sua segunda vinda. Mas ele virá. É dogma de fé, é uma verdade de fé que Jesus voltará novamente, que nós chamamos de parousia, tá? Para encerrar a história do mundo. Então, hoje nós vamos estudar a segunda vinda de Cristo. Eu, particularmente, é a parte da teologia que eu mais gosto. Tem gente que não gosta, né? Tem medo, mas é a parte da teologia que eu mais gosto. É a chamada escatologia. Tá? Claro que também nós não sabemos muito. Não sei se é por isso que eu gosto, né? Eu gosto dessas coisas assim, sobrenaturais, vamos dizer assim. Né? Eu sempre gostei dessa parte. Mas a gente sabe, a igreja mesmo, ela tem a humildade de nos ensinar e falar que ela não sabe muita coisa, porque Jesus não revelou muito. Tá? Tem gente aí que quer dar um de sabichão,
e acha que sabe tudo. Ninguém sabe, gente. Jesus não revelou muita coisa. Como será, né? Como é que vai acontecer? Algumas coisas Jesus revelou, mas nem tudo ele revelou. Ele falou que vai vir, vai haver a ressurreição, todos nós vamos ressuscitar, vai haver o juízo final, e céu e inferno. O purgatório vai acabar nesse dia, a igreja ensina. Entendeu? Mas como vai ser isso, os detalhes de como vai ser, Jesus não deixou. Ok? Cada religião tem um jeito de dizer sobre isso. Né? Os nossos irmãos protestantes creem de um jeito, os espíritas creem de outro, aqueles que não são cristãos creem de outro. Tá? Nós, católicos, já pensamos diferentes dos irmãos protestantes. Os irmãos protestantes acreditam no arrebatamento, acreditam na tal da segunda chance, né? Para aqueles que vão ficar, tal do milênio, que Jesus vai reinar aqui na Terra por 1000 anos. A Igreja Católica não acredita em nada disso. A Igreja Católica acredita que Jesus virá, vai haver o juízo final e céu, inferno, pronto, acabou. Tá? As pessoas têm que se converter até a segunda vinda de Cristo, ou até a sua morte. Tá? Tem dois juízos, tem um juízo particular e tem um juízo final. O juízo particular é eu e Deus, depois da morte. Aí ali já tem o meu destino, para onde que eu vou. E quando Jesus vier, vai haver o juízo final, ou seja, Jesus vai fazer toda a justiça que nós tanto pedimos. Não é? Todos nós queremos justiça, não é verdade? O juízo final, toda a justiça será feita diante de todos. Vai aparecer diante de todos, tudo aquilo que a gente fez de errado vai aparecer. A única coisa que não vai aparecer no juízo final vai ser os nossos pecados que nós já confessamos no sacramento da confissão. Isso a igreja ensina. O sangue de Cristo já lavou, não vai aparecer novamente. Mas aquilo que você não se arrependeu e não confessou vai aparecer no juízo final, diante de todos. Tá? A igreja ensina isso. Então, vamos ver alguma coisa, o que o catecismo nos ensina sobre isso. A gente vai explicando aquilo que Deus revelou, que Jesus revelou, a gente vai estudar um pouco. Então, hoje nós vamos estudar o parágrafo 668. Tá bom? Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos, ok? Nós já estudamos até o parágrafo 668 nós já estudamos, tá? 668, 669, 670, nós paramos no 670. Hoje nós vamos estudar a partir do 671, na página 193. Então você pode abrir aí o Catecismo, na página 193, parágrafo 671. O título é A Espera de que tudo lhe será submetido, seja submetido a Jesus, ok? Vamos ver o que ensina aí o parágrafo 671. Já presente em sua igreja, lembrando que a igreja é o corpo de Cristo, já expliquei sobre isso na aula passada, o reino de Cristo ainda não está consumado, com poder e grande glória. Lucas 21, versículo 17. Pelo advento do rei na terra. Então, o reino de Deus ainda não está consumado. Só será consumado na segunda vinda de Cristo. Porque aí vai acabar o mal, vai acabar o pecado. E a morte também será derrotada. Diz a carta aos Coríntios. Entendeu? Esse reino é ainda atacado pelos poderes maus, ou seja, né, o demônio, né, e todo o mal. Isso está lá na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 7. Mateus 25, 31 também fala sobre a segunda vinda de Cristo. Começa a dizer lá que Jesus virá, né, os anjos virão, e Jesus sentará no trono e haverá o juízo final. Então você lê lá, Mateus 25, 31. E na segunda carta aos Tessalonicenses, do capítulo 2, versículo 7, diz que o mal, tá, ainda vai agir antes da segunda vinda de Cristo. E a gente sabe que ele age, né? Até Jesus voltar, o mal vai agir. Quando Jesus vier, ele será derrotado. O demônio e os seus anjos, e todo o mal será derrotado na segunda vinda de Cristo, ok?
embora estes já tenham sido vencidos em suas bases pela Páscoa de Cristo, enquanto tudo não for submetido a ele. Está lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 28. São Paulo fala que quando Jesus vier, tudo será colocado sob os pés de Jesus. Inclusive o mal, o demônio e até a morte. A morte vai acabar, todo o sofrimento, dor, tudo aquilo que a gente passa aqui nesse mundo, quando Jesus vier, vai acabar. O Apocalipse fala isso. Né? Não haverá mais choro, mais pranto, né? Não haverá mais morte, né? Dor, nada. Tudo aquilo que é de ruim, gente, vai voltar aquilo que existia lá no Gênesis, antes do pecado. Só você ler Gênesis 1 e 2, e depois você ler Apocalipse 21, 22, você vai ver como será depois da vinda de Cristo. Então, até Jesus voltar, nós vamos ter que lidar com tudo isso. Ok? Enquanto não houver novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Olha, então, Jesus vai vir como juiz para fazer toda a justiça, aquilo que eu acabei de falar. A igreja peregrina leva consigo em seus sacramentos e em suas instituições, que pertencem à idade presente, a figura deste mundo que passa, e ela mesma vive entre as criaturas que gemem e sofrem como que dores de parto até o presente e aguardam a manifestação dos filhos de Deus, ok? Isso aí São Paulo diz lá na carta aos Coríntios, na carta aos Romanos, que tanto a gente como a criação vive como a mulher em dores de parto. A mulher, como ela vai ter um bebê, ela sente as dores do parto. Então, São Paulo compara que nós estamos vivendo esse momento. Não é? Quando Jesus voltar, é como quando a mulher ganha o neném. Aí ela já nem se lembra mais que sofreu. Por quê? O filho está ali com ela. Então, a igreja compara o tempo que nós estamos vivendo com a mulher, né, quando ela está para ganhar. E quando Jesus vier, aí o tempo, né, quando a mulher ganha o filho, aí ela já está, já nem lembra do que ela sofreu. E isso vai acontecer com a gente. Então, aqui a gente sofre. Né? É o vale de lágrimas que diz a oração da Salve Rainha, não é? Mas quando Jesus vier, acabou tudo isso, gente. Tudo aquilo que a gente viveu para trás, a gente não vai nem lembrar. Né? Acontece muito com a gente também. A gente já passou por muita coisa ruim que a gente não quer nem lembrar. Então a gente prefere lembrar das coisas boas. Eu sou assim. Eu procuro lembrar das coisas boas. Aquilo que é ruim eu deixo para lá. Eu não fico remoendo, né, aquilo que foi ruim. Não, para mim ficar depressivo, para mim ficar doente, não, eu não fico guardando coisas do passado que foram ruins, não. De vez em quando a gente pode até lembrar, mas eu falo, não quero ficar lembrando disso, não. Show? Né? Eu prefiro lembrar das coisas boas, né? Os momentos felizes que eu vivo. Aquilo que eu vivi de ruim, eu entrego para Deus. Eu não quero ficar lembrando muito disso, não. Então, é isso que a igreja ensina. Que aqui nesse mundo, a gente vive as dores, vive os sofrimentos, mas que quando Jesus vier, né, a gente não vai lembrar mais dessas coisas. Por quê? Nós vamos ter uma vida totalmente diferente do que nós vivemos aqui. Ok? Então, interessante. Por este motivo, os cristãos oram, sobretudo na Eucaristia, olha aí, interessante, 1 Coríntios 11, 26, para apressar a volta de Cristo, isso está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12, dizendo-lhe, vem Senhor Jesus, Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, e Apocalipse 22, 17. Toda a missa nós falamos, vem Senhor Jesus, na liturgia, né? A igreja pede, vem Senhor Jesus. Por quê? Porque quando Jesus vier, gente, vai acabar todo o mal. Então a igreja, que é a esposa de Cristo, não é? Então ela chama o seu Senhor, ela chama o seu esposo, né? Vinde, Senhor Jesus. A gente fala isso em toda a missa, né? Então, quer dizer, a igreja espera a vinda de Jesus. Então, a igreja acredita que Jesus voltará. Então, você que é católico também tem essa fé, não é? A vinda de Jesus, gente, não é uma coisa ruim, não. É uma libertação. A Sagrada Escritura diz isso.
Para aqueles que servem a Deus, é uma libertação. Quem tem que estar com medo é quem não segue a Deus. Eles têm que estar com medo da vinda de Cristo. Agora, nós cristãos, nós não temos que temer a vinda de Cristo. Vai ser um momento de libertação para a gente. Quem não quer, gente, não ter mais dor, não ter mais sofrimento, morte, não é? Quem não quer isso? Então, a gente tem que apressar, sim, a gente tem que fazer igual os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, eles viviam pedindo para Jesus voltar, entendeu? Então, a gente tem que, sim, se alegrar com a vinda de Cristo, que ele venha o mais rápido possível, né, para implantar o reino de Deus, ok? Esse é o parágrafo 671. Quando ele fala aqui de novos céus e nova terra, a gente não sabe como vai ser isso, tá, gente? A Bíblia só fala que vai haver novos céus e nova terra. Agora, como vai ser isso, nós não sabemos. O que nós sabemos é que esse mundo vai ser transformado. Deus não vai destruir esse mundo, porque Deus não destrói aquilo que ele faz, mas vai ser uma renovação que nem a igreja sabe como vai ser. Ok? Mas vai ser. Agora, como vai ser? Agora Deus tem poder para isso. Para Deus nada é impossível. Ok? Então vai haver um novo céu e uma nova terra. Agora, como vai ser isso? Nem a igreja sabe e nem a gente sabe. Ok? Mas vai ser. Agora, como vai ser, a gente não sabe. Tá? Temos que aguardar, né, para ver. O parágrafo 672 diz assim: Cristo afirmou, antes da sua ascensão, que ainda não chegara a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico esperado por Israel. Jesus fala isso lá no livro de Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7. Que deveria trazer a todos os homens, segundo os profetas, Isaías, capítulo 11, versículo de 1 a 9, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. Então, Jesus falou para os apóstolos que ainda não era hora deles saberem quando vai chegar o reino de Deus que os profetas anunciaram. Ok? Esse reino glorioso, os judeus eles esperavam totalmente diferente. Eles achavam, né, que seria um reino político, né? Mas Jesus não. Jesus trouxe um reino espiritual. Ok? Por isso que eles não aceitaram Jesus. Ok? Mas Jesus diz aí que vai haver justiça, vai haver amor e vai haver paz. A gente sabe que isso ainda não aconteceu. A gente quer amor, a gente quer paz, a gente quer justiça, mas isso ainda não aconteceu plenamente. Infelizmente. O que mais a gente vê hoje, a gente tem que falar a verdade, né, gente? O que a gente mais vê hoje é falta de amor, e falta de paz e falta de justiça, não é verdade? O mundo hoje está terrível. Né? É só você ver aí a mídia, as redes sociais, a gente fica angustiado. Né? Uma vez eu falei, conversando com uma pessoa, eu falei, né, que o que mais para mim eu vejo hoje, os sinais da vinda de Cristo, claro que eu não sei, ninguém sabe quando Jesus vai vir. Mas para mim, os sinais da vinda de Cristo mais forte para mim é a falta de amor entre as pessoas. E Jesus fala que quando estivesse aproximando a vinda dele, que o amor iria se esfriar. Né? A gente vê hoje famílias hoje que ninguém mais ama ninguém, né? Hoje se mata por qualquer coisa, por uma bobagem, hoje se mata o outro, entendeu? Infelizmente, a gente vê uma falta de amor muito grande. Né? E isso é sinal da vinda de Cristo. Paz, né? A gente vê pessoas angustiadas, depressivas, se suicidando. Né? Então, quer dizer, realmente, a gente vê que realmente os sinais da vinda de Cristo estão aí. Agora, isso não quer dizer que Jesus vai vir hoje. Não, não é isso. Tá? Jesus disse que isso seria o início das dores. Agora, a plenitude, a sua vinda, só quando o evangelho fosse pregado a todas as nações. Por quê? Porque para as pessoas saberem conhecer Jesus. E muita gente não conhece Jesus ainda. Você sabia que nós temos hoje 6 bilhões de pessoas no mundo? 1 bilhão e pouco são católicos. Se a gente colocar de cristãos aí, deve dar uns 2 bilhões no máximo.
Entendeu? O mundo tem 6 bilhões de pessoas, tem muita gente que não conhece Jesus Cristo ainda. Entendeu? E Jesus disse que ele só virá quando o evangelho fosse pregado a todas as nações. Para quê? Para as pessoas saberem dele, pelo menos ouvirem falar de Jesus. Ok? Mas hoje, gente, a internet, a evangelização está chegando muito mais rápido. Tem isso também. Antigamente não tinha internet, não tinha a facilidade que nós temos hoje para o evangelho penetrar nessas pessoas. Não é? Por exemplo, os países comunistas não deixavam o evangelho chegar. Hoje, né, a gente já consegue falar alguma coisinha nesses países. Né? Aos poucos a gente vai entrando nesses lugares onde Jesus não é conhecido. Né? Então, quer dizer, então a evangelização está acontecendo, os missionários estão indo, estão conseguindo entrar, onde antigamente eles não conseguiam entrar. Então, isso já é um sinal também que o evangelho já está conseguindo penetrar. Quando o evangelho conseguir penetrar nesses lugares e o evangelho for pregado a todos, aí Jesus vem. Entendeu? Então, isso tudo a gente tem que estar atento, gente. Jesus falou, observai os sinais dos tempos, porque não sabeis o dia nem a hora. Mas você tem que ficar preparado. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Para você ficar de pé diante do Filho do Homem, como Jesus falou lá no Evangelho de São Lucas. Entendeu? A ordem define... já falei. O tempo presente é, segundo o Senhor Jesus, o tempo do Espírito e do testemunho. Isso está lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas também é um tempo ainda marcado pela tristeza. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 26. E pela provação do mal. Efésios 5,16. Que não poupa a igreja. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. E inaugura os combates dos últimos dias. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18, e capítulo 4, versículo 3. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E inaugura os combates dos últimos dias, que eu já falei. É um tempo de expectativa e de vigília, ou seja, de vigilância. Mateus 25, versículo 1 e 13. É aquela e Mateus 13, 33 a 37. É aquela parábola das virgens, né? Daquelas mulheres lá que estavam esperando o marido. Elas saíram para, né, comprar lá as lâmpadas. Quando elas chegaram, o marido chegou, entrou, fechou a porta e falou que não conhecia elas. Isso quer dizer o quê? Vigiai, porque você não sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui a 100 anos. Mas e você, está preparado? E outra, já falei, vou falar de novo. Ou Jesus vem, ou você vai a ele. Tá? Você pode também ir a ele, se você morrer. Tá? Então tem isso também. Se Jesus não vir a você, você vai a ele. Então você tem que estar sempre preparado. Porque se Jesus te chama hoje, e se você não estiver preparado? Tem gente que não pensa nisso, não. Acho que as pessoas não pensam nisso. Vivem de qualquer jeito a sua vida. Ah, na hora que eu estiver perto da morte, eu me converto. E você sabe a hora que você vai morrer? E se você dormir e morrer? Não acordar amanhã? Então, gente, não deixe a sua conversão para amanhã. Hoje, a sua conversão tem que ser hoje. Isso era o lema de Santo Expedito. Por isso que na imagem de Santo Expedito está escrito hoje. Porque ele falava, né, a minha conversão tem que ser hoje, não posso deixar para amanhã. Tá? Então, gente, esse parágrafo do catecismo aqui é muito importante. Tá? É o parágrafo 672. Então, nós estamos no tempo da igreja, no tempo da tristeza e da provação do mal. Por isso que o mal prova a igreja, prova os cristãos. Por isso que o mal está aí no mundo aí, né, vamos dizer entre aspas, né, fazendo a dele, porque ele sabe que o tempo dele é esse. Quando Jesus vier, acabou para ele. Então ele tem que levar o maior número possível de pessoas para o inferno. Entendeu? Então, gente, vamos acordar enquanto é tempo, gente. Tá? A igreja está alertando, tem muito padre aí alertando, ok? Padre José Augusto fala muito sobre isso, Padre Léo falava muito sobre isso, né? Monsenhor Jonas Abib falava muito sobre isso, né? Então, gente, tem muitos padres alertando sobre isso.
Nossa Senhora tem aparecido muito falando sobre isso. As últimas aparições de Nossa Senhora é só sobre isso, gente. Gente, se converta, gente, larga o pecado, né? Medjugorje está cansado de falar, né? Fátima já falou, as aparições de Nossa Senhora, todas, Garabandal, né? Então, quer dizer, todas as aparições de Nossa Senhora, as últimas, é Nossa Senhora falando, gente, vamos, né, se converter, largar o pecado, porque ó, a gente não sabe o dia, né, da vinda de Jesus, pode ser amanhã. E aí, você está preparado? Então, gente, é para a gente pensar, ok? Parágrafo 673. O advento glorioso de Cristo, esperança de Israel. A partir da ascensão, o advento de Cristo na glória é iminente, ou seja, Jesus pode vir a qualquer momento. Tá? Isso está lá no Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. São Paulo chega a dizer que não abrir e fechar de olhos, Jesus pode vir. São Paulo chega a dizer isso lá na carta aos Coríntios. Tá? A vinda de Cristo vem como ladrão. Você não sabe onde é que o ladrão chega. Tá? Tem muitos textos da Bíblia, gente, que fala sobre isso. Pena que as pessoas não estão nem aí. Né? Vivem como se Deus não existisse. Embora não nos caiba conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade, Atos capítulo 1, versículo 7, este acontecimento escatológico pode acontecer a qualquer momento. Olha aí. Tá? Marcos capítulo 13, versículo 32, e Mateus 24, 44, 1 Tessalonicenses 5, 2. Então, todos esses textos aí falam sobre a gente vigiar, tá? Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Ok? Os sinais estão aí, gente. Só não vê quem não quer. Todo dia a gente vê aí sinais, né? Na lua, nas estrelas, não é? Tudo aquilo que está na Sagrada Escritura, gente, já está acontecendo. Ah, mas sempre aconteceu. Também concordo, sempre aconteceu essas coisas. Mas na intensidade de que está hoje, gente, hoje está tudo ao mesmo tempo. Tudo que é de ruim está ao mesmo tempo. Antigamente era uma coisinha só de ruim. Tá? Na minha época, quando eu era criança, gente, não tinha essas coisas que tem hoje, não. Só de 2000 para cá, pandemia, coronavírus, agora tal de varíola do macaco, não sei mais o quê, não sei mais o quê, tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Tudo que... Chuva, sempre teve, catástrofes, né? Mas do jeito que está hoje, na intensidade que está hoje em todos os lugares do Brasil e do mundo, lugares que não tinha terremoto, hoje está tendo terremoto. Então, gente, os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Entendeu? É o que eu estou dizendo. É o princípio das dores. Nós não sabemos quando é que Jesus vai voltar. Mas ele falou, observai os sinais dos tempos para você ficar preparado. Entendeu? Desde o momento que Jesus subiu, gente, a hora, ele pode voltar a qualquer momento. A hora que ele desejar. Ok? Ainda que estejam retidos, tanto ele como a provação final, que há de precedê-lo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 12. Vou repetir. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 2, versículo 3 e 12. Então, gente, é muito sério essa questão, gente. É muito sério, tá? O que retém a vinda de Cristo, gente? Muita gente fala, né? Ah, Jesus está dormindo. Não, Jesus não está dormindo. O que acontece? Jesus está dando um tempo para a gente se converter. Isaías fala, buscai a Deus enquanto ele se deixa encontrar. Vai haver um tempo que as pessoas vão buscar a Deus e não vão encontrar. Então, Deus está dando um tempo para as pessoas se converterem, para as pessoas o buscar. Porque depois que Jesus vier, gente, ou depois que você morrer, já era. Não tem mais volta. Já expliquei sobre isso. Não pense você que você vai morrer e vai voltar, que você não vai voltar. A carta aos Hebreus é bem clara. A gente morre uma só vez e depois vem o juízo particular. Então, você não vai voltar. Ok? Então, não leve uma vida de qualquer jeito, achando que depois você vai voltar para consertar.
que você não vai voltar para consertar. Tá? Então, Jesus está dando um tempo para as pessoas se converterem. Porque depois que Jesus voltar, gente, depois, quando Jesus vier, acabou. Aí não tem mais misericórdia. Jesus vai vir como juiz. Aí não tem mais. Por isso que ele fala que haverá choro e ranger de dentes. E eu experimento isso em mim. Tá? Eu vou falar de mim. Eu vou dar um testemunho aqui de mim. Eu sou uma pessoa muito difícil de chorar. Eu choro um pouco. Tá? Mas se tem uma coisa que me faz chorar, é Deus. Deus me faz chorar. Às vezes, quando eu estou nos meus pecados, que eu sinto que eu estou com muito pecado, né, eu choro diante de Deus, por causa dos meus pecados. Às vezes eu estou na igreja ali, eu vejo uma música, eu sinto os meus pecados, eu começo a chorar. Sem querer, as lágrimas vão descendo. Eu lembro da passagem que Jesus fala. Quando ele vier, vai haver choro e ranger de dentes. Por quê? Porque eu vejo ali todos os meus pecados, tudo aquilo que eu faço de errado. Tá? Imagine quando Jesus vier. Vai ter gente desmaiando, vai ter gente... Com certeza vai. Entendeu? Porque o poder de Deus, a gente vê Deus, o poder de Deus, e o que a gente poderia ter feito e não fez, ou que fez de errado e não se arrependeu, quando a gente estiver com Jesus, a gente vai realmente, muita gente vai desmaiar. Tenho certeza disso. Entendeu? Então a gente tem que pensar nisso, gente. Então, esse é o parágrafo 673. O 674 diz assim: a vinda do Messias glorioso depende de todo momento da história. Romanos capítulo 11, versículo 31. Do reconhecimento dele por todo o Israel. Romanos capítulo 11, 26. Uma parte desse Israel se endureceu. Romanos capítulo 11, 25. Na incredulidade. Romanos 11, 20. Para com Jesus. São Pedro afirma aos judeus de Jerusalém depois de Pentecostes: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados, e deste modo venham à face do Senhor os tempos de refrigério. Então enviará ele o Cristo que vos foi destinado, Jesus, a quem o céu deve acolher até os tempos da restauração. Olha, restauração, tá vendo? O mundo não vai acabar, vai ser restaurado. Restauração de todas as coisas das quais Deus falou pela boca de seus santos profetas. Atos capítulo 3, versículo 19 a 21. E São Paulo fala a mesma coisa. Se a rejeição deles quem? Dos judeus, resultou na reconciliação do mundo, o que será o acolhimento deles, senão a vida que vem dos mortos? Romanos 11, 15. A entrada da plenitude dos judeus, Romanos 11, 12. A salvação messiânica depois da plenitude dos pagãos, Romanos 11, 25 e Lucas 21, 24. Dará ao povo de Deus a possibilidade de realizar a plenitude de Cristo, Efésios capítulo 4, versículo 13, na qual Deus será tudo em todos. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. O que eu... Gente, esse parágrafo 674 aqui é muito importante. O que São Paulo e São Pedro estão falando aqui, o catecismo está falando? Que a vinda do Messias glorioso depende de Israel, do reconhecimento de Israel. Por quê? Porque Israel é povo escolhido desde o Antigo Testamento. Então, os judeus eles vão se converter antes da vinda de Cristo. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Quando os judeus se converterem, aí Jesus volta. Nós sabemos que alguns judeus já se converteram. Muitos judeus. Hoje existe, você sabia que hoje existem os judeus messiânicos? Os judeus que são cristãos. Já existe. Coisa que não existia na época de Cristo. Olha aí, já é um avanço. Mas tem alguns judeus que ainda não se converteram, que ainda esperam o Messias. Mas a Bíblia fala que eles vão se converter. Olharão para aquele que transpassaram, para o Cristo. Né? No dia do juízo, né, Jesus virá, os seus pés se apoiarão no Monte das Oliveiras e todos o verão, todo o olho o verá, inclusive os judeus. Entendeu? Então isso é uma coisa que a gente tem que estar percebendo. Tá? Muita gente acredita
que vai reconstruir o templo de Jerusalém. Isso aí a Igreja Católica não diz sobre isso. Os irmãos protestantes creem assim, que antes da vinda de Jesus, os judeus vão reconstruir o templo de Jerusalém. A Igreja Católica não fala sobre isso. Por quê? Porque, primeiramente, que vai ser a Segunda Guerra Mundial, a terceira, né? Porque o Muro das Lamentações está ali junto com os muçulmanos. A gente sabe que não é muito amigável o diálogo entre judeus e muçulmanos, né? Então, a igreja, eles construíram uma mesquita ali perto do Muro das Lamentações. Como é que vai construir o Templo de Jerusalém ali? Então, vai ser a Terceira Guerra Mundial, entendeu? Então, a igreja não diz que o templo será reconstruído. Agora, que os judeus vão se converter, bom, o catecismo aqui ensina, tá? Por quê? Aí aqui ele fala também, vai haver a plenitude dos pagãos, ou seja, aqueles também que não são judeus vão se converter. E Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. E também, São Paulo fala que haverá um só rebanho e um só pastor. Ou seja, nós teremos uma só fé. Tá? Aí não vai haver mais esse monte de religião que tem hoje. Por isso que a Igreja Católica luta muito para juntar todo mundo na fé cristã, na fé católica. Por quê? Porque é aquilo que Jesus quer. Haverá um só rebanho e um só pastor. Eu sei o que eu vou falar aqui agora, quem não é católico vai ficar com raiva de mim, mas eu tenho que falar. Eu falo para os católicos. Tá? Foram eles que saíram. Né? Foram os protestantes que saíram, foram os ortodoxos que saíram. Tá? Não foi nós católicos que saímos da comunhão com Jesus. Não foi. A gente sabe que os ortodoxos saíram lá em 1050 e os protestantes saíram em 1517 com Lutero. Então é eles que têm que voltar. E isso está acontecendo, gente. Infelizmente, só se divulga católico que largou a Igreja Católica e foi para as outras religiões. Né? Eu sei que existe, mas tem muita gente voltando para a Igreja Católica. Tá? Isso aí não é mentira minha, não. Tá? Eu tenho um livro que fala de conversões de pessoas de outras religiões para a Igreja Católica. O Scott Hahn, que é aquele ex-pastor protestante dos Estados Unidos, ele fala no livro dele que mais de 2.000 ex-pastores nos Estados Unidos já voltaram para a Igreja Católica. E ele diz no livro dele. E tem muita gente voltando para a Igreja Católica. Tá? Então, quer dizer, isso vai acontecer. Vai acontecer, porque foram eles que saíram. Então, eles que têm que voltar. Entendeu? Então, aqui diz bem claro que haverá um só rebanho e um só pastor. Então, com certeza, né, vai acontecer a conversão dessas pessoas. Entendeu? Então, vamos rezar. Por isso que o Papa, né, ele quer dialogar com as outras religiões, né, ele quer fazer um ecumenismo com as igrejas que não são católicas, para que essas pessoas voltem para a Igreja Católica. Entendeu? Porque é a igreja que Jesus fundou. Infelizmente gente. Isso aí já está provado há 2.000 anos. Então, temos que fazer a nossa parte para que eles voltem. Não é? E já houveram muitas gente que estão voltando. Não é? Nesses 2.000 anos de igreja, houveram judeus que eram judeus que se converteram. Tá? Houveram muçulmanos que se converteram, budistas que se converteram, né? E cristãos também que se converteram, de outras igrejas que se converteram à fé católica. Entendeu? Então, vamos trabalhar para que isso aconteça. Ok? Aprovação derradeira da igreja, parágrafo 675. Agora, esse parágrafo 675, gente, ele é importante. Antes da vinda de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Olha aí. Está lá em Lucas 18, 18, Mateus 24, 12. Vou repetir. Antes da vinda de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Olha aí. A perseguição, olha só, hein? A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra, ou seja, da igreja. Lucas 21, 12
João 15, 19 a 20. Desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Olha aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4 a 12, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos de 2 a 3, segunda carta de São João, versículo 7, e primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18 a 22. Gente, isso aqui é muito sério. Vou ler de novo, porque isso aqui é sério demais. O Catecismo está dizendo que antes de Jesus voltar, vai haver uma perseguição à igreja. Isso já está acontecendo. Eu estou horrorizado de ver como... Isso aí não é só... Não estou falando só de matar os cristãos lá fora, não. Não é só isso que eu estou dizendo, não. Estou falando de perseguição à igreja. Eu estou cansado de receber vídeos. Padres sendo perseguidos. Na Nicarágua, há pouco tempo agora, né, os comunistas lá prenderam aquele bispo, sumiram com o bispo. Não sei nem se mataram o bispo. Não sei nem se já soltaram ele. Não é? Aqui no Brasil, padres sendo perseguidos. Eu ouvi uma notícia hoje que o padre Paulo Ricardo está sendo proibido de falar algumas coisas na internet. O padre José Augusto já foi proibido várias vezes. O padre Jonas Abib já foi proibido. Aquele livro dele foi preso uma vez, aquele livro Sim, Sim, Não, Não. Gente, isso aí já está acontecendo direto. Perseguição à igreja. Tá? Isso aí já está acontecendo. Sob a forma de uma impostura religiosa, ou seja, o anticristo. O anticristo, gente, é tudo aquilo que é contra Cristo. Os nossos irmãos protestantes acreditam que vai ser um homem que vai reinar. A Igreja Católica, ela diz que pode ser que aconteça, pode ser que um homem queira reinar no mundo, vamos dizer assim. Mas também a Igreja ensina que pode ser e pode não ser. Porque anticristo, gente, é tudo aquilo que é contra Cristo. Então pode ser um homem, mas pode ser um sistema. Pode ser a nova ordem mundial? Pode ser. Entendeu? Tudo aquilo que é contra Cristo é um anticristo. Então a igreja diz que vai abalar a fé de muita gente. Então cuidado. Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo, gente. Então continue firme em Deus. Não largue a sua fé. Tá? Isso aí, gente, por isso que eu falo. Não vá à igreja por causa de A, B ou C. Tá? Tem muita gente largando a igreja. Tá? Não largue a sua fé, não largue Deus, não largue a igreja por causa de A, B ou C. Eu já ouvi tanta coisa. Eu não vou na igreja por isso. Eu não vou na igreja por causa do padre e tal. Eu não vou na igreja por causa disso. Porque fulano, né? Eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, você não deve ir à igreja por causa disso, não. Você não deve largar a sua fé por causa de A, B ou C, não. O demônio quer isso, o anticristo quer isso. Porque ele diz aqui, o anticristo, quando vier, seja um homem ou um sistema, ele vai trazer uma aparente solução para os problemas, mas à custa de quê? Da verdade. Entendeu? À custa da apostasia da verdade. Isso quer dizer o quê? Você vai ter que renegar a sua fé. Entendeu? Por causa de... É isso que nós estamos vendo aí, né? Quer dizer, ideologia de gênero, não é? Aprovar aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, não é? Se você não aceitar isso, você vai ser preso, se você se bobear, você vai ser até morto. Ou então você abandona a sua fé. Entendeu? Esse negócio de igreja, não, isso já era, isso já acabou. Entendeu? Não, cada um faz a sua fé, não precisa de igreja mais. Não é? Para que igreja? Entendeu? A igreja ali só tem gente ruim, entendeu? Só tem aqueles padres que faz coisa errada, não é? O Papa é o anticristo. Por que você dá... Isso aí já era. Hoje vai ser pior. Daqui para frente, meu filho, se você não tiver a sua fé centrada em Cristo e na igreja, você rapa fora. Leia esse parágrafo do catecismo aqui,
que ele é importante. Tá, gente? Então, nós vamos ser perseguidos. Você está preparado? Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá? Então, vamos lá, vamos em frente. 676. Esta impostura anticrística já se esboça no mundo. Olha só, em parágrafo 676. Já se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica que só pode realizar-se para além dela, por meio do juízo escatológico. O que o catecismo está dizendo? Quando as pessoas dizem que o céu é aqui na terra. O céu não é aqui. Aqui não é o céu. Aqui você pode começar a preparar o céu, mas aqui não é o céu. O céu é só depois, na segunda vinda de Cristo ou quando você morrer. Mesmo em sua forma mitigada, a igreja rejeitou esta falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo. Aí. Milenarismo, gente, é aquilo que eu falei. Tem algumas igrejas que acreditam que Jesus vai voltar e vai reinar 1000 anos aqui. Não, a igreja não acredita nisso. 1000 anos na Bíblia é simbólico. Todo número na Bíblia é simbólico. Não. Quando Jesus vier, vai acontecer o juízo final e aí céu, né? Céu e inferno. Jesus não vai reinar 1000 anos aqui na Terra. Não, isso é simbólico. 1000 na Bíblia significa plenitude. Ok? É um tempo de plenitude. Ok? Então, não, Jesus não vai reinar aqui na Terra por 1000 anos. Tá? A igreja não acredita em milênio nem em arrebatamento, como acreditam algumas igrejas protestantes. Nós respeitamos, mas nós católicos não acreditamos nisso. Ok? Sobretudo sob a forma política de um messianismo secularizado, né, perverso. Então, gente, a igreja rejeitou, né, todo tipo de reino político. Né? É isso aí, né? Comunismo, socialismo, todas essas ideologias aí, né, que querem implantar socialismo, né, fascismo, todos esses negócios aí que já quiseram implantar no mundo, a igreja é contra tudo isso. Tá? E a igreja não aceita nada disso. Tá bom? Esse é o parágrafo 676. O 677 diz assim: a igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, ou seja, passagem, em que seguirá o seu Senhor em sua morte e em sua ressurreição. Apocalipse capítulo 19, versículo de 1 a 9. É aquela passagem bonita, né, que fala que a igreja é a esposa do Cordeiro, né? Jesus vai celebrar as núpcias com a igreja, né? E que acontece em toda a missa. Né? A missa já é uma prefiguração disso. Isso está no livro do Scott Hahn, né? O Banquete do Cordeiro. É muito bonito, ele explica maravilhosamente sobre isso. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja, aquilo que eu já expliquei. Não é? Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal. Apocalipse 20, versículo de 7 a 10. Que fará sua esposa descer do céu, a igreja, né? Apocalipse 21, de 2 a 4. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, que eu já falei, né? Apocalipse 20, 12. Depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12 e 13. Gente, essas coisas que a Bíblia fala, né, isso aí a gente não pode interpretar isso ao pé da letra, tá? Isso aí são manifestações que Deus vai fazer quando estiver aproximando a segunda vinda dele, tá? Mas a gente não deve interpretar essas coisas ao pé da letra, tá? Já explicamos sobre isso, ok, gente? Então, esse é o parágrafo 677. Jesus vai julgar os vivos e os mortos, tá? Então, quando Jesus vier, todos serão julgados, vivos e mortos, aqueles que estiverem vivos e aqueles que já morreram, bons e maus, ok? Parágrafo 678. Na linha dos profetas,
Daniel 7:10, Joel, capítulo 3 e 4, Malaquias 3:19, e de São João Batista, Mateus 3, de 7 a 12, Jesus anunciou em sua pregação o juízo do último dia. Então, quando Jesus vier, vai acontecer o último dia deste mundo que nós estamos vivendo. Então, será revelada a conduta de cada um. Olha aí, tá vendo? Então, será revelada a conduta de cada um. Olha só, tá? Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 40. E o segredo dos corações. Aí tudo será revelado. Lucas 12, de 1 a 3, João 3, 20 e 21, Romanos 2, 16, 1 Coríntios 4, 5. Aí, 4 textos falando sobre isso. Né? Será também condenada a incredulidade culpada que fez pouco caso da graça oferecida de Deus. Gente, isso é forte, hein? Mateus 11, 20 a 24, Mateus 12, 41 e 42. Aqueles que não quiseram saber de Deus. Então, nesse dia, esse que tem que ficar com medo. Né? Será um dia terrível. A atitude em relação ao próximo revelará o acolhimento ou a recusa da graça do amor divino. Caramba. Mateus 5, 22, Mateus 7, de 1 a 5. Jesus dirá no último dia: cada vez que o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Mateus 25, 40. Então, tudo aquilo que você deixou de fazer para o teu irmão vai aparecer. Né? Então, não é você só não fazer o mal, é você deixou de fazer o bem. Né? Cada vez que você fez o bem para uma pessoa, você fez para Jesus. Cada vez que você deixou de fazer o bem para uma pessoa, você deixou de fazer para Jesus. Mateus 25, 40. Isso tudo vai aparecer no juízo final. Tá? Parágrafo 678. 679. Cristo é o Senhor da vida eterna, o pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens pertence a Ele enquanto Redentor do mundo. Então, Jesus quem vai julgar. Ele adquiriu este direito por sua cruz. O Pai entregou todo o julgamento ao Filho. João 5, 22. Ora, o Filho não veio para julgar, mas para salvar. Bonito, né? Muito bonito. João 3,17. E para dar a vida que está nele. João 5, 26. É pela recusa da graça nesta vida que cada um já se julga a si mesmo. Olha aí. João 3, 18, João 12, 48. Então, Jesus não julga ninguém. Jesus não vai julgar ninguém. Jesus simplesmente vai fazer justiça sobre aquilo que a gente fez, de bom ou de mal. Então, não é que Deus vai ser ruim, não. Simplesmente, Deus é justo, gente. Deus é um pai amoroso, mas Deus tem que fazer justiça. Se você for uma boa pessoa, você não tem o que temer. Agora, se você não foi, você vai ter que... Na nossa vida que não é assim. Né? Quem faz as coisas ruins não paga. Vai ser a mesma coisa, velho. Se a pessoa realmente não foi uma boa pessoa, vai arcar com as consequências. Entendeu? Recebe de acordo com as suas obras. Olha aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12 a 15. E pode até condenar-se para a eternidade ao recusar o espírito de amor. Mateus 12, 32, Hebreus capítulo 6, versículo de 4 a 6, e Hebreus 10, 26 a 31. Então, isso aqui é sério, gente. Então, a pessoa pode se condenar. Então, não é Deus que condena. Então, Deus não manda ninguém para o inferno. A pessoa mesmo que se condena para a eternidade ao recusar o espírito de amor, que é o espírito de Deus. Deus é amor. Então, se você recusa Deus, se você não quer saber de Deus, você vai viver sem Deus. E Deus vai respeitar isso. Tá? Aí depois não tem mais volta. E é uma coisa eterna, olha aqui, para a eternidade. Assim como o céu é eterno, é a vida eterna, o inferno também é eterno. Muita gente também pergunta, né? Mas Deus não é misericordioso? Deus é misericordioso, mas uma vez que a pessoa morreu,
acabou, não tem mais choro nem vela. Ela tem que se arrepender até a sua morte, ou até Jesus vir. Tá? O ponto, gente, é isso. Tá? Ou é a sua morte, ou é a vinda de Cristo. Se você estiver vivo quando Jesus vier, você tem que viver, né, fazer o bem até a vinda de Cristo. Mas se você morrer primeiro, acabou também. Tá? O seu tempo acabou. Aí Deus vai te julgar de acordo com as suas obras, aquilo que você viveu até o último instante da sua morte. Então, até o último suspiro. Por que a Igreja Católica não diz o nome de ninguém que está no inferno? Por causa disso. Porque a Igreja não sabe o que acontece entre a pessoa no último momento da vida e Deus. Vou contar uma história aqui. Isso aí, eu ouvi essa história de uma mulher que estava chorando porque o marido dela tinha suicidado. E antigamente, isso aí era 1700 e pouco. 1700 ou 1800 e pouco. Antigamente se acreditava que o suicídio levava para o inferno. Tá? Hoje em dia a igreja não diz isso. A igreja diz que o suicídio é um pecado grave. Mas a igreja não garante que a pessoa que suicidou está no inferno. Só Deus pode responder essa pergunta. Mas é um pecado grave você tirar a própria vida. Antigamente não. Antigamente se acredita. Por exemplo, antigamente a pessoa que suicidava não podia nem celebrar a missa por ela. Hoje em dia pode. Pode celebrar a missa para a pessoa que se suicidou. Então, a mulher estava chorando na igreja e o padre, né, depois da missa, foi lá ver por que a mulher tanto chorava. Ela falou: padre, porque o meu marido se suicidou e eu sei que ele está no inferno, que ele se matou. E antigamente se acreditava nisso, né? O padre virou para ela e falou assim, o padre tinha visão, tinha dom de visão. O padre virou para ela e falou assim, ele não está no inferno, ele está no purgatório. Eu tive uma visão que ele está no purgatório. Ela falou: mas como você se suicidou? Ele pulou da ponte, não pulou? Pulou, padre. No momento que ele pulou da ponte, ele se arrependeu. Isso eu ouvi, tá? Num dos meus livros, né? Tá na biografia de São João, de um santo. Se eu não me engano, é São João Maria Vianney. Está na biografia dele. Ele que era padre, ele atendeu essa mulher, né? E ele tinha dom de visão, ele tinha visões. Então, mas qual é a moral da história, gente? Qual é a moral da história? Mesmo que a pessoa tenha se matado, se ela se jogou da ponte, mas você garante que no momento que ela se jogou, ela não se arrependeu? A gente não sabe. Ninguém pode julgar ninguém. Por isso que a igreja não diz o nome de ninguém que está no inferno. Não quer dizer que o inferno esteja vazio. Não é isso. A igreja diz que tem gente lá. Só que a igreja não sabe quem. Mas tem. Infelizmente tem. Os santos já tiveram visão do inferno e ele não está vazio. Tem gente lá. Só que a igreja não sabe quem. Então você não pode dizer que fulano está no inferno. Você não sabe. Mas suicidou. Mas você não sabe. No último momento... Gente, entre o último momento do suspiro de uma pessoa, só Deus sabe. Só Deus pode responder essa pergunta. Até o próprio Judas. Ele se matou. Né? Mas a gente não sabe. O último momento da vida de uma pessoa é uma coisa que é entre a pessoa e Deus. Entendeu? Então, é isso que a igreja nos ensina, tá, gente? Terminamos a Cristologia, gente. Graças a Deus. Encerramos a Cristologia, no parágrafo 679. Essa aula é difícil, tá? Escatologia, eu adoro, eu gosto muito de escatologia, mas é complicado, ensinar isso é difícil, tá, gente? Se ficou dúvida, coloque aí que a gente procura responder. Nós vamos voltar a esse assunto, tá? Tem mais coisas para a gente estudar sobre escatologia, tá? Eu vou poder detalhar melhor essa questão de céu, inferno, purgatório, segunda vinda de Cristo, né? Juízo final, juízo particular. Tem mais coisa aqui para frente, tá bom? Tá bom? Então, pode deixar que nós vamos voltar a estudar sobre isso. Os 680, 681 e 682 é resumo, eu não vou ler, mas você deve ler para você aprofundar, ok? Então, você pode ler em casa. Na próxima aula, já vamos trocar de assunto. Quando a gente for estudar o catecismo, aí nós já vamos passar para creio no Espírito Santo. Nós vamos estudar a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Estudamos a segunda, que é Jesus. Tá? É a Cristologia. Agora vamos estudar o que a teologia chama de
pneumatologia, ou seja, o estudo do Espírito Santo. Tá? Então, se Deus quiser, na próxima aula nós vamos começar o nosso estudo sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Tá bom? Eu agradeço a você, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Peça a sua inscrição, gente. Peço que você compartilhe os nossos vídeos, para que muitos católicos, gente, possam se beneficiar dessas aulas que a gente está fazendo aqui. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.